Olha a turminha do amor sendo bem mostrada aí, né? Noticiários informa agora que os ministros ali combinaram de desprezar o Fux. Não vão olhar na cara do Fux. Estão preparando uma reação à altura devido ao que o Fux fez. O fato é que sobrou até para Dilma, que ele acabou colocando, né, no voto dele que golpe foi o que a Dilma fez, o que o PT fez, o que Inácio fez naqueles escândalos cabulosos de corrupção. E aí tá saindo informações aí para Dedéu, do Moraes, até da namorada do Barroso. Vamos mostrar tudo aqui, maceta o dedinho no like aí, tem muita informação e notícia. Nós vamos passar agora, tá? Já aproveita e vem fazer parte da nossa família se inscrevendo aqui no canal. Dedicação é tudo, meus amigos. A pessoa que tem vontade de vencer, ela vai enfrentar qualquer obstáculo para conseguir chegar lá. Eu quero que vocês dêem uma olhada aqui no exemplo do Paulo Rodrigues, aluno da nossa escola do Thiago Gomes. Ele fez o curso. Ele conseguiu faturar $2.154. Vocês têm noção do que é isso? $2.154? Multiplica por 5,50. Vocês vão chegar ao valor. Após 4 meses de dedicação, finalmente alcancei os $2.000. Até agora foquei em um produto que parece ter demanda constante. O esforço começou a render frutos. Sabe por que ele conseguiu esse progresso? Ele batalhou. Gente, você vai pegar, fazer o curso, vai servir de experiência para você para toda a vida. Já fazia 4 meses que ele estava trabalhando, progredindo mês a mês. E ele conseguiu a meta dele, $2.000, dá mais de R$10.000. Mais de R$10.000. Ele já pode, se ele estiver aí trabalhando com CLT, já migrar para essa profissão. Sabe o que é o mais legal disso? Você pode colocar o seu filho, você pode colocar a esposa, você pode colocar o marido, todo mundo aprendendo junto. Ah, eu tô tendo dificuldade aqui. Chama o filho para ajudar junto, para fazer junto, ou o marido, ou a esposa. Imagina todo mundo trabalhando junto. É uma opção fantástica, com investimento pequenino que você vai fazer e vai ter acesso a um grande conhecimento. Conhecimento é poder, meus amigos. Ninguém vai roubar de você, principalmente nesse momento que a gente está aqui. Só querem levar, tomar. Faça a aula. Aliás, são 3 aulas. 3 aulas gratuitas, tá? O link tá aqui logo abaixo. Dá um de curioso. Se o Paulo venceu, você vai conseguir chegar lá também, tá? Link aqui logo abaixo. Gente, como que estão as coisas, né? No nosso país, essa turminha tem tanto amor, é tão gostoso ver como eles amam, né? Uns aos outros. Isso aqui, ó. Ministros combinaram desprezar Fux, mas podem partir para o ataque. Que coisa, hein? A estratégia de minimizar o impacto do voto de Fux no Supremo, antecipar por outros ministros, acabou sendo reavaliada depois de posicionamento enérgico do magistrado sobre o julgamento do presidente Bolsonaro. Fux, que optou pela absolvição de Bolsonaro em parte das acusações, solicitou que seus colegas não fizessem intervenções durante a manifestação. E um detalhe, ele falava, o voto dele, né, que ele colocou uma equipe de investigação para poder estar fazendo tudo aquilo, né, que ele fez. E ele falava e olhava para o Moraes, ele falava e olhava para o Moraes, ele falava no papel aqui e olhava para o Moraes. E no começo ele ainda falou assim, ó, eu não vou citar nomes para não ficar deselegante, né? A atitude surpreendeu membros do STF, principalmente pela crítica incisiva aos votos de Moraes e Dino, considerada por alguns ministros como excessivamente dura. O silêncio dos demais ministros diante da fala de Fux foi visto como um sinal de que ele teria sustentado seus argumentos sem contestação, o que gerou preocupação no tribunal sobre a imagem transmitida ao público, a imagem que a gente sempre teve, tá? Fontes do STF indicaram que, diante desse cenário, o acordo de não rebater Fux para evitar maior repercussão pode ser revisto em futuras sessões, a fim de preservar o equilíbrio da corte, né, a informação divulgada pela Folha, né, que os ministros constantemente, ou é Folha ou é Globo, Globo ou é Folha, agora com a Daniela Lima. Em sua fala, Fux defendeu a anulação do processo, classificou a acusação da PGR como narrativa, ele acabou
ele destruiu o Gonê. Que esses personagens estão há anos no funcionalismo público, nas entranhas da justiça, e a gente está vendo muito bem, recebem muito dinheiro, né, do funcionalismo e não produzem nada, né? Condenou apenas Mauro Cid e o Braga Neto. O Braga Neto que a gente ficou meio assim e tal, mas pela jurisprudência aí do presidente Bolsonaro, nós temos esperança que a gente vai conseguir reverter essa do Braguinha também, tá? Mas, olha só, os olhares dizem muita coisa, né? Aqui, ó. Conforme eu disse, ele falava e olhava pro Moraes. Falava e olhava pro Moraes, olha lá. Falava e olhava. Aqui ele tá olhando pro Moraes, ó. Esse cara, meus amigos, olha, sensacional, viu? Sensacional. Não tem como a gente pegar e não exaltar, né, tudo que ele fez ontem, porque se os ministros estão assim, essa cidadã aqui, jornalista da CNN, ela começou levando lapada ontem no começo do voto do ministro, ela postou: para Fux, réus não podem responder por organização criminosa armada se não usa armas. É óbvio. Como você vai responder por uma organização armada sendo que você não estava com armas? Essa aqui é a jornalista da CNN. Rapaz, diz aqui no currículo dela: venci o prêmio ESSO, prêmio Comunique-se, passou pelos jornais Zero Hora, Estadão e Valor Econômico. Eu, como jornalista, se eu fosse receber um prêmio desse, coisa que nunca irei, porque eu sou jornalista da direita, eu declinava, eu não aceitaria um prêmio desse. Mas é lógico, essas pessoas vivem disso. Ela está na CNN. Peça para Luísa Martins, a jornalista da CNN, montar uma rede social ou abrir um canal aqui no YouTube para ver se ela ia gerar alguma repercussão. Tá aí. Esses são os personagens, né? E eu falo 90% deles. Não tem simpatia nenhuma do público. Integrantes do STF avaliam que o voto de Fux na ação da trama golpista joga os colegas aos leões e expõe mais sanções dos Estados Unidos. A interlocutores ministros disseram que Fux contradisse manifestações que ele próprio proferiu. Colegas da primeira turma relataram incredulidade com o fato de Fux ter votado para condenar Cid por abolição do Estado Democrático de Direito, mas não Bolsonaro. Isso que dá. O Cid, eu vou falar para vocês. Gente, é membro das Forças Armadas, né? Ficou conhecido como Cagueta, como o X9. Que coisa feia, né? Tá aqui, ó. Fux condena Cid por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Todo mundo aqui, o Dr. Paulo Faria. O X9 da mentira se lascou. X9. Teve alguns seguidores nossos aqui que ficou chateado comigo algum tempo atrás, tal. Não, Fabiano, você não pode criticar o Cid. Como não? O que esse cara fez contra o presidente Bolsonaro é um absurdo. O presidente Bolsonaro tinha ele como filho. Ele mentiu para poder salvar a própria pele. A gente entende o lado da família dele. Mas a família dele agora já está lá nos Estados Unidos. Ele podia falar a verdade. Ele vai deixar um homem inocente ser preso. O Bolsonaro ser preso porque ele quer tirar o dele da reta e não adiantou nada. O Fux condenou ele. A gente tinha tanto apreço no Cid. Ou não tinha? Tínhamos. Olha o papelão que ele fez. E é o cara que devia aguentar a pancada dos Kid Preto. É o cara que saiu entregando tudo e a todos. Sem ter provas e mentindo. Colocou o Felipe Martins numa situação totalmente difícil, provado que era mentira. E o Felipe nem treinamento militar tem. Ele tem. E o Felipe ficou 10 dias na solitária. Como não tinha nada, não delatou ninguém, porque não tinha o que delatar. Ele delatou, 9 vezes foi revisto, que prova ser uma mentira danada. E aqui, olha as coisas surgindo. Ontem acabou saindo. Família de Moraes compra mansão em Brasília por 12 milhões de reais. Tem dinheiro, tal.
isso é uma coisa do ministro. Mas eu lembro que o Flávio Bolsonaro comprou lógico, casa em Brasília é caro. Qualquer casa em Brasília é cara. Pagou acho que 3 milhões numa casa lá e tal. Né? Foi um escândalo. Conta aí sobre essa matéria que você acabou de soltar, sobre a compra dessa casa do ministro Alexandre de Moraes. Olá, Neila, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui a transmissão do Metrópolis. Essa é uma apuração exclusiva minha aqui no Metrópolis. A família do ministro Alexandre de Moraes comprou há menos de 15 dias, aí, véspera do julgamento de Jair Bolsonaro no STF, comprou uma mansão de 725 metros quadrados no Lago Sul, que é um dos bairros mais caros de Brasília e, quiçá, do Brasil. Essa mansão ela foi comprada por um instituto, o Lex, que é um instituto que pertence à advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes. Além dela, são sócios desse instituto os 3 filhos do casal, 2 meninas e um menino. Eles compraram essa casa ali no final de agosto. A própria Viviane veio até Brasília para assinar a escritura da compra dessa casa. A casa foi 12 milhões de reais e foi paga à vista, ou seja, sem financiamento. Eles pagaram esses 12 milhões de 2 formas. Primeiro, eles deram um sinal ali. Eu vou passar isso, tá, meus amigos? É o fato que está acontecendo. A gente sabe que a esposa dele tem escritório de advocacia, né? Com ações, muitas vezes, que ocorre lá dentro do Supremo. Essa outra aqui, Barroso. Namorada de Barroso recebeu mais de 300 mil reais em honorários advocatícios em julho. Só que ela é funcionária da AGU, da Advocacia Geral da União. O Bessias levou mais de 300 mil, outros advogados, um 400, outro mais 400, ela levou 300 mil. Vamos ver aqui a matéria. O teto de remuneração dos funcionalismos do judiciário aí é R$ 46.300, mas parece não valer para cerca de 6 mil integrantes da AGU. Tem 6 mil funcionários AGU. Em julho, cada um embolsou cerca de 310 mil reais em honorários de sucumbência, pagos quando a parte perdedora de um processo contra a União é obrigada a honrar custas processuais. Um dos beneficiários foi Rita Dias Nolasco, procuradora da Fazenda Nacional, que integra a carreira da AGU e atualmente namorada de Barroso. Naquele mês ela recebeu 303 mil reais. O pagamento de julho mais que triplicou o que ela havia recebido em honorários durante até o ano. Ao todo, ela recebeu mais de 388 mil reais esse ano, com salário e penduricários, como gratificação natalina, verbas indenizatórias, valor total informado, 538 mil no primeiro semestre, nos primeiros 6 meses. Não foi possível calcular a soma só com os valores líquidos. Rita é doutora em Direito pela PUC, se dedica ao direito tributário, exerceu advocacia no setor privado por uma década, até se tornar servidora pública. A relação com Barroso é conhecida desde 2024, quando a ex-esposa dele faleceu, né? Em 2023, acho que foi. Vamos lá. Vocês acham correto um funcionário público ganhar em um mês mais de 300 mil reais? Mais de 300 mil. Isso é uma casta de marajás? Não. Se ela já trabalha para a União, ela é servidora pública da União, o salário é 46 mil, a qual eu acho um absurdo de alto. Um absurdo. Um absurdo. Tem mais os penduricários. Auxílio isso, auxílio aquilo, auxílio lá, auxílio pá, auxílio tal. Peraí. Comissão de verbas indenizatórias, ganhou o processo lá, recebe. Isso aí tinha que ir para a União. Tinha que ir para a União. Não para o bolso dos advogados. O Bessias ganhou, outros ganhou, ela ganhou. Como você explica para uma sociedade paupérrima que uma servidora está ganhando 300 mil reais no mês? Como? Empresário médio não vai ganhar isso nesse desgoverno. Não ganha isso. Trabalhando dia e noite e dia, sábado, domingo, feriado, todo dia, toda hora. Não vai ganhar isso, empresário médio. É um esculacho com a cara do povo, é um esculacho. Do Moraes eu não falo nada, é o escritório da esposa dele e tal, por isso que eu nem comentei. Aí vocês podem tirar a conclusão que vocês quiserem, mas funcionária, servidora pública, 300 mil, eu não tenho nada, pelo amor de Deus, contra funcionário público. Tem que ter o serviço público. Mas espera aí, 300 mil, já mais de 500 mil só em 6 meses do ano.
antes dela, dos 300, foi 588 mil. Comissão tinha que ir para a União. Nós já estamos pagando ela pelo serviço que ela está prestando. Ela não tem que ganhar comissão. Se ela quer comissão, ela que monte um escritório, vá trabalhar no escritório, aí ela vai cobrar comissão das causas que ela ganhar, 20%, 30%. E aí, ó, é sobre isso. Mensalão é que foi a abolição do Estado Democrático de Direito, disse o Fux. Qualquer personagem... O Bolsonaro tentou fazer a coisa certa. O presidente Bolsonaro tentou tirar esses benefícios. Ó, o que aconteceu? Ele tá aí por causa disso. Justamente, ele tá aí nessa situação por causa disso. Ele fez o que era certo. Agora aqui, ó. Para o Fux, o esquema deve ter o objetivo de dominar o parlamento e controlar qualquer custo a exercício do poder estatal. Durante o julgamento da ação, né, o ministro Luiz Fux afirmou que o mensalão, sim, foi a abolição do Estado Democrático de Direito. Tá aqui o vídeo. Foram realizadas, segundo o relatório, a ouvida de 52 testemunhas, com um interrogatório de 8 réus, sendo realizado nos dias 9 de junho de 2025 e 10 de junho de 2025. Transcorreram, portanto, 161 dias entre o recebimento da denúncia, com 272 páginas, e o início do julgamento, com cerca, portanto, de 5 meses. Estou há 14 anos no Supremo Tribunal Federal. Julguei processos complexos, como, por exemplo, o mensalão. O processo levou 2 anos para receber a denúncia e 5 anos para ser julgado. Trabalho exaustivo do eminente relator, mas que diga-se a realidade. Um trabalho que ninguém conhecia melhor do que ele. Agora eu vou ter a falsa modéstia, ministro Alexandre, dizer que eu procurei analisar cada detalhe do seu trabalho, um trabalho muito denso, daí eu ter analisado todas essas páginas, e entender que, até para mim, elaborar esse voto foi motivo de extrema dificuldade, eu vou dizer por quê. Não é um processo simples, e já não seria tão somente pelo número de denunciados e de testemunhas. Reportagem que foi ao ar em fevereiro de 2025 já indicaram que a Polícia Federal, mais em caso, salta aos olhos a quantidade de material probatório envolvido. Havia apreendido 1.200 equipamentos eletrônicos nos envolvidos, 1.200 equipamentos eletrônicos, e logrado extrair 255 milhões de mensagens de áudio e vídeo. Foram realizadas, segundo o relatório, a ouvida de 52 testemunhas, com um interrogatório de 8 réus, sendo realizado nos dias 9 de junho de 2025 e 10 de junho de 2025. Fez correr... Tudo isso aí, ó, nas barbas de todo mundo. A Lava Jato, só para chegar lá no Supremo, demorou 2 anos. Aqui, ó. Ao longo do voto, Fux destacou que o STF seria incompetente para julgar os réus, além de apontar que, ainda que o caso fosse analisado pelo STF, deveria ter sido julgado no plenário. Buscavam por meios, sobre a Dilma aqui, ó, buscava por meios escusos e ilícitos, mediante condutas criminosas articuladas, corromper o exercício do poder, ultrajar a dignidade das instituições republicanas, apropriar-se da coisa pública, dominar o parlamento e controlar a qualquer custo o exercício do poder estatal. Isso sim é a abolição do Estado Democrático de Direito. E o ministro foi nomeado pela Dilma, hein? Pela Dilma. Absurdo. Mas extremamente necessário o voto dele. Jogaram todo aí, né, na direita, né, que o golpismo é isso aqui que nós estamos vendo. Isso aqui é golpe. O que a Dilma, Lula e todos aqueles corruptos que foram presos fizeram com esse país. Eles falam tanto em... Não é ataque, é revolta. É lógico, o povo tem pelo menos o direito de se revoltar. 300 mil. Um mês. 300 mil. Jogador famoso. Não ganha isso hoje. Não ganha isso. Sempre disse aqui, não é lugar de enricar o funcionalismo público. A pessoa não vai ser rica. Ela vai ter uma condição boa, legal, tal. Olha, 46 mil salário e pronto, não tinha que ter mais nada. Onde já se viu? É só para eles. Para nós pagar imposto para sustentá-los. E aí tem os roubos aí no caso da Dilma, Lula e tantos outros. O povo se revolta, não é ataque. Tá ferindo o Estado Democrático de Direito. Mas o Fux deu a lição. O fato foi esse. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho aí no like, maceta o dedinho no like e vem fazer parte da nossa família se inscrevendo aqui no canal. Tô de volta daqui a pouco com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.